Oi, gente, boa tarde. Então, vamos começar a nossa aulinha do dia de hoje. Hoje a gente vai ter um pouquinho de história, tá? Vamos relembrar aí sobre as comunidades, né? A gente já viu o que são comunidades, o que são práticas sociais, o que é importante para a gente viver em comunidade, né? A gente viu os tipos de comunidades que existem: comunidade escolar, comunidade familiar, que inclusive é a primeira comunidade a qual a gente faz parte, lembra? A gente viu tudo isso. Aqui tem a comunidade esportiva, religiosa, enfim. E aí, com isso, a gente já entrou na parte de que as comunidades, elas não são todas iguais, né? As comunidades são diferentes, porque cada uma tem a sua regra. E aí a gente viu por que a gente convive na comunidade familiar, né? Para poder ter vínculo afetivo. A gente viu por que a gente vive na comunidade escolar, ou seja, para a gente socializar com outras crianças, para a gente compartilhar conhecimento, né? Na comunidade esportiva, para a gente poder se divertir, para a gente poder competir, para a gente poder torcer. Enfim, na comunidade religiosa, para a gente poder ter uma fé, para a gente poder acreditar em alguma coisa, né? Então, e aí a gente viu que existem algumas comunidades que são chamadas de comunidades tradicionais, lembra? E a gente aprendeu 3 dessas comunidades, né? Ou seja, elas se unem, né? As comunidades tradicionais, eles se unem de forma que eles não deixam morrer a forma como eles vivem. Por exemplo, eles gostam de manter isso preservado, né? E que seja mantido os hábitos, os costumes com o passar e ao longo dos anos, tá bom? E aí a gente viu 3 exemplos de comunidades tradicionais: as indígenas, as ribeirinhas e as quilombolas, certo? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre as comunidades indígenas. Então, para isso eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 262, tá? Onde a gente fala das comunidades tradicionais, ok? E aí eu quero que vocês observem essas 3 imagens aqui, esses 3 índios que estão aparecendo aqui, né? O primeiro é uma criança Tupi-Guarani, o segundo é uma criança Yanomami e o terceiro é o jovem Pataxó, tá? Eles fazem parte de povos indígenas, né? Esses aqui são povos indígenas, cada um de um lugar diferente, né? E aí a gente vai ler aqui um pouquinho o textinho, tá bom? Então pega o marca-texto, para quando a tia Dani pedir para usar, vocês já estarem com ele aí em mãos, combinado? Então vamos lá. Os indígenas foram os primeiros habitantes do território onde hoje se localiza o Brasil. Os indígenas brasileiros não pertencem ao mesmo povo, pois eles são formados por povos diversos, com hábitos, costumes e línguas diferentes. Hoje no Brasil, há várias comunidades indígenas que pertencem a diversos povos. Elas são comunidades tradicionais protegidas pela lei. Elas têm direito a viver em suas próprias terras, de acordo com os seus costumes, mantendo sim as suas tradições. Então eu quero que vocês marquem aí 2 coisas. Primeiro, logo aqui em cima, aonde está assim: os indígenas foram os primeiros habitantes do território onde hoje se localiza o Brasil. Então, os indígenas, lá no primeiro parágrafo, na primeira frase, de os indígenas até o Brasil, ok? Depois, no Brasil há várias comunidades indígenas. No segundo parágrafo, aqui ó, hoje no Brasil há várias comunidades indígenas, até aqui indígenas. Depois, elas são comunidades tradicionais protegidas por lei, ok? Então vamos continuar. Página 263. Como os povos indígenas são diferentes, não existem práticas únicas para todos eles. Entretanto, há algumas práticas culturais que são comuns às comunidades indígenas brasileiras, como, aí aqui ó, eles fazem uma listinha de alguns costumes, tá? Que os índios têm, os índios aqui do Brasil.
Desculpa, gente. Então, vamos ver quais são esses costumes, né? Essas práticas. Se alimentam somente de alimentos retirados da natureza, dividem quase tudo que tem, principalmente os alimentos. Olha que legal, né, gente? Vivem em comunidades chamadas aldeias e a terra pertence a todos da comunidade. Então, a terra não é só minha, a terra é minha e é de todos. Eles compartilham aquele pedaço de terra como sendo de todo mundo. Os homens saem para caçar em grupos, fazem cerimônias e rituais com muita dança e música, costumam pintar o corpo nesses eventos, realizam rituais de passagem entre a fase da criança e a fase adulta. Então, esses daqui são algumas práticas que os índios mantêm dentro das suas aldeias, tá? E aí isso é passado de anos a anos, tá? De geração em geração, eles sempre repetem os mesmos costumes, de pintar a pele, de quando a criança sai da fase, entra na fase adulta, eles fazem um ritual, porque faz parte da crença deles, do que eles acreditam, tá? Então vamos lá, página 264. Nas comunidades indígenas, cada um cumpre o seu papel. Nelas é muito comum a divisão de tarefas entre homem e mulher. Isso é, há atividades que são realizadas pelas mulheres e outras pelos homens. As atividades relacionadas ao preparo dos alimentos, atividades na roça e ao cuidado com as crianças, geralmente são realizadas pelas mulheres. A derrubada do mato para a criação da roça, as atividades de caça, de pesca e de guerra, geralmente são realizadas pelos homens. Então, eles dividem as funções entre homens e mulheres. Os homens cuidam mais da parte da caça, da pesca, né? E as mulheres cuidam mais do trato da casa, com as crianças. Duas figuras importantes para a organização dessas comunidades são o pajé e o cacique. Então, sublinhe isso aqui, ó. Duas figuras importantes para a organização dessa comunidade são o pajé e o cacique. O pajé é o sacerdote e o curandeiro da tribo. Ele conhece todos os rituais e as ervas para curar doenças. Os índios acreditam que o pajé recebe mensagem dos deuses. O cacique tem o papel do chefe. Ele organiza e orienta os indígenas. Então, vamos sublinhar o parágrafo inteiro, que a gente explica sobre o papel do pajé e sobre o papel do cacique, que são duas figuras muito importantes dentro da tribo indígena, tá? Tanto as atividades realizadas pelas mulheres como as atividades realizadas pelos homens são para o bem comum de toda a comunidade. As crianças aprendem desde pequenas as tarefas do dia a dia. As meninas ajudam as mães e os meninos ajudam os pais. Legal, né, gente? Então, vamos lá na página 265, tá? Vamos fazer aqui essas atividades. Número 1. Marque com o X as afirmativas verdadeiras sobre as comunidades indígenas. Vamos lá? Os indígenas de diferentes comunidades falam a mesma língua. Não. Cada comunidade tem a sua língua e seu costume de formas diferentes. Ok? Os indígenas pertencem todos à mesma comunidade. Não. A gente já viu que existem vários tipos de comunidade, né, gente? Depois, os costumes das comunidades são diferentes uns dos outros. Sim, cada comunidade tem a sua prática. E por último, as comunidades indígenas apresentam algumas características comuns. Também é verdadeiro. Então, vamos marcar o X aí nas duas últimas opções. Na página 266, no número 2, os indígenas brasileiros pertencem a comunidades diferentes. E escreva duas práticas que os indígenas brasileiros têm em comum e duas que eles têm de diferente. Então, a gente leu lá na página 263. Então, o que a gente pode colocar aqui como características comuns? A gente pode dizer que eles vivem em aldeias, né? Vivem em comunidades chamadas aldeias e que os homens caçam juntos. Isso aqui a gente pode botar como características, tá? Agora, como características diferentes, a gente pode colocar que eles falam línguas diferentes, né? E embaixo que eles têm costumes diferentes, ok?
Número 3. Nas comunidades indígenas, seus membros também têm papéis a cumprir. Quais são os papéis das mulheres e dos homens? Ó, aqui. Aqui primeiro vocês vão colocar os papéis das mulheres e depois o papel dos homens. E aí vocês vão na página 264 para ajudar vocês a responder essa pergunta aqui. Né? Das mulheres vocês podem dizer que elas ficam ligadas ao preparo dos alimentos, ao cuidado das crianças, né? E dos homens, vocês podem dizer que eles ficam responsáveis pela derrubada da mata, pela caça, né? Pela guerra, enfim. Dá uma olhadinha lá na página e façam a respostinha da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Então hoje a tia Dani fica por aqui. A gente aprendeu sobre a comunidade indígena, né? Dentro das 3 comunidades tradicionais que nós vamos trabalhar, a gente aprendeu um pouquinho sobre a comunidade indígena, tá bom? E na próxima aula a tia fala sobre as quilombolas e as ribeirinhas juntos. Beijo grande, gente!